Nessa aula, você vai aprender como descobrir o seu score alfa em todos os bancos ou até mesmo no banco onde você tem a sua conta. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que aqui você vai identificar o porquê que você não estava conseguindo crédito, cartão de crédito, financiamento, de uma forma muito direta e muito simples de você entender. Para a gente começar, você já sabe, já chega curtindo esse vídeo, porque toda semana eu trago um verdadeiro segredo para você, para sua empresa, referente ao mundo financeiro, ao mundo dos bancos. Então vem comigo, hein? Primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte: existe uma diferença entre o score alfa e aquele score de pontuação do Serasa. Em alguns bancos, o score alfa também é conhecido com outros nomes. O primeiro nome que ele é conhecido começa com a letra R, que significa rating. É uma sigla em inglês muito utilizada, inclusive, em todos os países, tá? Outra sigla que é utilizada é a sigla CI, que significa a classificação interna. Todos nós, enquanto donos do nosso CPF, nós temos vinculado ao nosso nome uma classificação interna, um rating, um score alfa, mas não para por aí. Em alguns bancos, esse rating, essa classificação interna, ele é simplesmente falado para os clientes. Então, se você chegar no seu banco, que você tem conta, e disser, olha, eu gostaria de saber qual é o meu rating, qual é a minha classificação interna, o gerente, ele pode te falar. Porém, existem alguns bancos que eles não informam essas questões para os clientes. Ô Val, mas por que isso acontece? Eu vou te explicar e é muito simples. No dia a dia do banco, com muitas pessoas para atender, naquele turbilhão de pessoas, de metas para bater por parte do gerente, muitas vezes ele não tem ali a simplicidade de falar, olha, eu vou olhar aqui qual é a sua nota do seu rate para saber se você está apto ou não para conseguir o crédito, para conseguir o cartão de crédito. Então, não se sinta mal se você for até algum banco e no momento que você fizer essa pergunta, gerente, eu gostaria de saber qual é o meu rating, qual é a minha classificação interna, qual é o meu score alfa, e o gerente ele te olhar e disser, ok, só um minutinho que eu vou verificar. Ou no meio daquele turbilhão do atendimento, ele disser, não, mas isso aí você não precisa saber. Você fala, não, eu quero saber, eu gostaria de saber. Mas você já vai chegar até a sua agência com a informação correta. Olha só, nesse local aqui, eu vou precisar que você tenha bastante atenção para você entender como funciona esse mecanismo aqui no Brasil e como funciona esse mecanismo em todo o mundo. Veja bem, antes de eu te explicar sobre o que significa essas letrinhas aqui, que vai ser bem fácil de você entender, eu vou te dar o exemplo aqui do Márcio. O Márcio, ele é um cliente do banco, onde ele tem uma indústria e ele fabrica plásticos para fazer aquelas peças de guarda-chuvas, tipo uma espécie de lona, sabe como é que é? Então, o Márcio, ele é um cliente de longas datas do banco. Acontece que a empresa dele movimentava valores muito altos. Valores, eu estou falando aqui, na casa dos 10, 15 milhões de reais. Porém, o Márcio, quando ele procurou para poder solicitar um crédito, ele não conseguia aprovação em nenhum banco, independente do tipo de banco que ele tinha tentado. Até uma vez que eu conheci o Márcio, ele bateu um papo comigo, até numa cafeteria, foi um papo bem tranquilo, e ele me disse, Val, por que eu não consigo crédito no banco? E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, Márcio, você sabe me dizer qual é o seu rate, a sua classificação interna, o seu score alfa dos bancos? Ele me disse, não, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas veja, o Márcio, mesmo sendo um grande cliente, mesmo sendo um grande empresário, ele tem hoje mais de 70 funcionários na fábrica dele, ele não sabia essa informação. E quando a gente foi detalhar, observe o que aconteceu. Existe um local chamado Bacen. O Bacen é o Banco Central do Brasil, onde por lá você consegue acessar o seu registrato. Lembre-se, o registrato, eu não estou falando de registrado com a letra D, não é isso. É registrato com a letra T no final. Através do registrato, você consegue ter acesso a todo o seu histórico financeiro. Eu não vou falar aqui para você como é que entra no registrato, porque seria um assunto muito longo e esse vídeo aqui ele precisa ficar curto para que você entenda qual é o seu score alfa em todos os bancos ou no banco que você tenha conta. Mas o fato é que no exemplo do Márcio, quando a gente foi verificar o score alfa dele, acontecia um detalhe muito importante. Ele tinha vinculado ao CPF dele um débito de 0,5 centavos. É isso mesmo, você não escutou errado. Ele tinha 5 centavos
centavos de débito de uma conta quando ele tinha conta universitária. Você que já passou pela faculdade sabe o que eu estou falando, né? Existia uma época em que era muito comum abrir uma conta universitária e o Márcio, lá há 10, 15 anos atrás, quando ele ainda era estudante universitário, ele tinha essa conta e ficou com esse débito vinculado ao CPF dele. Então, quando ele montou a fábrica dele, a indústria que começou a produzir, ele mexia com o CNPJ dele, porém o seu CPF tinha esse débito vinculado. E agora você vai entender o porquê que esse débito do Márcio tem a ver com essa notinha aqui. Esse débito de 5 centavos do Márcio fez com que o score alfa dele, a classificação dele, estivesse lá na letra B. Tava aqui, ó, a classificação do Márcio. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? Então o Márcio, ele tinha a letra D vinculada no seu nome. Só que, na grande maioria dos bancos brasileiros, os bancos trabalham com um ponto de corte. Grava esse nome, tá? Ponto de corte. Val, o que é esse ponto de corte? O ponto de corte, ele significa aquela letra no qual o banco prefere operar, prefere fazer o crédito, o cartão de crédito, o financiamento, porque diminui a sua possibilidade de inadimplência. Então veja, nessa sequência aqui existe uma seta e essa seta funciona da seguinte maneira, de cima para baixo, aonde? Na letra A você tem aqui um score alfa muito bom. Na letra A, você tem um score alfa que muitas vezes ele é classificado pela letra A+. E na letra B, o seu score alfa, ele já vai baixando. Mas esse baixando, na letra B, ainda é um baixando positivo. E na letra BB, você tem o score alfa baixando. E na letra B, você tem um score alfa que a gente chama de score alfa positivo. Val, como é que é isso? Ficou um pouco confuso. Eu sei, mas você já vai entender. Veja bem, a letra AA vinculado ao CPF de uma pessoa significa que ela é um bom pagador. Significa que essa pessoa aqui, ela tem grande possibilidade de fazer uma operação bancária e ter a sua inadimplência reduzida. Porém, isso aqui é raro da gente conseguir achar uma pessoa com o score alfa na letra AA. Ô Val, mas então o que significa esse A+? Essas letrinhas aqui que eu coloquei, esses símbolos de mais, significa que o seu score alfa ele está evoluindo, que a sua classificação interna ela está evoluindo. Mas onde fica então, Val, o ponto de corte? Esse ponto de corte, ele fica exatamente nesse local aqui. Grava isso porque é muito importante, hein, cabeção? Olha só. Aqui está a maioria dos pontos de corte no Brasil, independente do banco, da cooperativa, se o banco é público, se o banco é privado, se é no Sicoob, no Sicredi, seja lá qual for, a grande maioria do ponto de corte está aqui nesse local. O que é que isso significa? A grande maioria dos brasileiros, assim como você, provavelmente, o seu score alfa, a sua classificação interna, ela está na letra D. DD, para ser mais preciso. Grava isso aqui, tá, cabeção? Provavelmente é nessa classificação que você está. Então é por esse motivo aqui que você não consegue crédito dos bancos, porque o ponto de corte dele é da letra C. Val, como que eu faço então para transformar a minha classificação interna, o meu score alfa da letra D para a letra C e assim ir evoluindo? Lembra que eu falei para vocês sobre esse mais, sobre esse símbolozinho do mais? Pois é isso aqui que vai fazer toda a diferença. Quando você está na letra D, para você mudar para a letra C, existe um prazo e um procedimento que deve ser feito. Porém, o procedimento para você transformar o seu score alfa na letra DD e ir para a letra C, ele é um procedimento que é um pouco longo. São uma série de fatores que você precisa fazer. Inclusive, eu vou mostrar para você aqui o resultado de algumas pessoas que conseguiram migrar o seu score alfa da letra D para a letra C e assim sucessivamente. Dá uma olhada no resultado dessas pessoas. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo David, tá? E vim aqui para falar que eu segui o passo a passo do Wall Macedo aí, lá do canal Segredo das Empresas no YouTube. O resultado foi esse aqui, ó. Consegui um cartão de crédito com limite de 35 mil reais. E é incrível, hein? Top demais, recomendo. Oi, gente, tô passando aqui para falar que eu vi o canal no YouTube do Wall Macedo, Segredo das Empresas, e eu entendi, assim, que o score, a pontuação, assim, não serve só para banco, sabe? Eu fiz todo o passo a passo certinho do Wall Macedo e consegui até, ó, aprovar o meu cartão de crédito. Então eu tô muito feliz e tô muito grata. Viu
Viu aí? Essas pessoas conseguiram esses resultados porque elas aplicaram as dicas que eu falo sobre o Score Alpha, sobre a classificação interna e saíram dessa condição para essa condição aqui, que é a condição em que os bancos trabalham. Poxa, Val, mas como é que eu faço então para saber como o meu Score Alpha está dentro dessas opções? É muito simples. Basta você ir até o banco e perguntar para o seu gerente. Em alguns bancos, por exemplo, quando você solicita um cartão de crédito, a única resposta que o gerente te dá é: olha, o seu cartão foi negado. Não tem problema. Agora, estenda um pouco mais a sua pergunta. Fala: gerente, eu sei, eu entendi, mas eu gostaria de saber qual é a minha nota da minha classificação interna. E aí o gerente, muito cuidadosamente, ele vai te mostrar essa situação aqui. Lembrando que tem um detalhe muito importante quando a gente fala de Score Alpha. Esse Score Alpha, essa classificação interna, ela sempre deve ser diferenciada daquele score de pontuação do Serasa. Eu vejo nos comentários aqui muitas pessoas que falam assim: Val, eu tenho no meu score Serasa 200 pontos, 500 pontos, eu tenho 800 pontos e mesmo assim eu não consigo crédito. É exatamente por esse motivo. Então por isso eu quero te fazer uma pergunta. Falando agora desse score de pontuação, no qual os bancos não utilizam ele no momento da avaliação de crédito, mas só para que eu possa ter uma noção, qual é a sua nota hoje do seu score pontuação? Escreve aqui nos comentários porque eu vou analisar todos eles e vou te dar uma resposta sobre isso, tá bom? Ah, só mais um detalhe. Se você quiser saber também como você pode transformar o seu Score Alpha, a sua classificação da letra D para a letra A, B e C, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde eu explico com mais detalhes sobre isso, tá bom? Se você quiser, clica lá que eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora eu vou deixar esse vídeo para que você possa dar uma olhada nessas informações que também é muito importante para você. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!